Opa, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende aí da hora que o senhor está vendo esse vídeo. Aqui é o Murilo Fernandes da Silva, da turma 227, e aqui eu vou fazer meu trabalho individual, né? Daqueles três que o senhor havia pedido: trabalho individual, trabalho em grupo pequeno e trabalho em grupo grande, né? Isso aqui vai ser a minha parte do individual. E para fazer esse trabalho, né, o que eu pensei? Pensei em pegar um poeta contemporâneo, né, algum que tenha vindo aí de 1900 para cá, e ler alguma obra dele e comentar um pouco sobre ela, analisar um pouco, né, e fazer isso em forma de vídeo, né, o que é bem parecido com o que a gente fazia em aula, né? Então é mais para matar a saudade aí e fazer algo semelhante com o que a gente sempre fez aí desde dos primeiros semestres do IF. Né? Então, para começar aqui, eu estou com o meu computador aqui na frente, então o poema e algumas anotações que eu fiz eu vou ficar lendo aqui um pouquinho. Mas antes de começar, eu queria falar que o autor que eu escolhi, né, o poeta, foi Ferreira Goulart, né, que eu pesquisei um pouquinho sobre ele para entender mais ou menos como que ele trabalhava, como que eram as obras dele. Mas eu não vou entrar muito aqui no mérito de como que ele era e como que ele viveu, porque aqui eu quero dar uma ênfase maior na obra dele, né, que eu acho que é mais importante. Para o momento, né, não que a obra dele seja mais importante que ele. Mas Ferreira Goulart foi um poeta aí que nasceu em 1930 e morreu, né, em 2016. Então é bem recente, né? Há pouquinho tempo atrás aí ele tava vivo ainda, 2016 logo ali. E foi um poeta muito impactante para o meio que ele atuava, né? Porque pelo que eu pesquisei, inclusive Vinícius de Moraes disse que ele era um dos maiores autores para sua geração. Então ele foi muito influente, né? Ele foi muito influente. E tanto é por conta disso que eu decidi escolher ele. Eu dei uma lida aqui em alguns poemas dele e eu percebo que a forma que ele escreve é um pouco complexa. Só que é meio clichê talvez eu falar isso, porque eu me recordo que toda vez que eu fazia alguma atividade de leitura e eu tinha que fazer alguma análise, eu falava que aquilo era o complexo. Só que todas são, né? Todas têm uma complexidade. Acredito que por a gente não conhecer muito bem o autor, no caso eu, né? Acredito que o senhor conhece muito bem tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu já falei, mas para mim é complexo porque eu não conheço a pessoa e também aquilo que ele escreve, você fica pensando em cima daquilo e você consegue raciocinar em várias coisas diferentes, né? Mas chega de enrolação, o poema que eu escolhi para falar um pouquinho aqui sobre ele, né? É um poema chamado Meu Povo, Meu Poema, né? Que é um poema aqui relativamente curto, mas quando eu comecei a pensar sobre o que está escrito aqui, é loucura, porque tem uma complexidade aqui, né? E então eu vou começar aqui a ler o poema, né? Meu povo, meu poema, em que inicia aqui: Meu novo e meu poema, perdão, meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo, como no canival nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo, em meu poema, se reflete, como a espiga se funde em terra fértil. Ao meu povo, seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Eu tive que pausar o vídeo aqui rapidinho, mas voltando, eu gostaria de comentar um pouco sobre esse poema aqui. Primeiro, dando uma visão geral do que eu entendi sobre ele, só que levando em consideração mais a primeira parte, né, ali e a última também, né? Porque aqui na primeira fala: Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova, né? E no último fala: Ao povo seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Então, analisando isso aqui, né, e o resto do poema também, mas mais concentrado aqui, eu consigo imaginar que Ferreira Goulart ele tem o costume de escrever poemas para o povo, né?
é como se fosse algo que ele não escreve para si mesmo. Não é algo que ele escreve e fica ali ele mesmo lendo e entendendo aquilo porque foi ele que escreveu. Então é como se fosse um presente dele, uma contribuição dele, alguma coisa assim para o povo, né? Mas eu não sei se ele fazia isso com todos os poemas ou se é somente com esse aqui em específico, né? Então essa é a visão geral que eu tenho do poema. E eu acho muito interessante, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre esse começo aqui do poema, né? Os quatro primeiros versos, né? Porque ele fala: meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Se a gente parar para pensar aqui, parece que está errado, né? Porque no finalzinho ele fala: como cresce no fruto a árvore nova. Só que não seria o contrário? Como cresce na árvore um fruto novo? Assim estaria certo, né? Se a gente parar para pensar assim rapidinho. Só que ele inverteu as coisas aqui. Então eu fiquei pensando, mas por que ele inverteu isso? Será que ele quer passar alguma mensagem? Será que ele não quer que a gente inverta algumas outras coisas no texto também para fazer sentido? Só que daí eu comecei a pensar e, sabe, quando boom na cabeça? Então, porque aqui o que pode ser, né, que ele queria ter dito, né? Porque se a gente parar para pensar num fruto, né, ali dentro, o que a gente tem? A gente tem a semente, né? A gente tem e assim, eu não sou um bom botânico, né? As minhas notas de biologia não foram aquelas coisas, mas pelo que eu me recordo, essa semente, se ela tiver num estado ok, né, ela consegue, quando ela contato com o solo fértil, ela consegue crescer e gerar ali uma uma nova planta, uma nova árvore, conforme o fruto, né, que conforme a relação dela com ficou meio confuso, né? Mas assim, dentro do fruto a gente tem a semente. E essa semente ela é capaz de gerar uma árvore igual àquela que o gerou. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então é como se ele estivesse já falando como cresce no fruto a árvore nova. É como se ali dentro do fruto você já tivesse a semente e dentro da semente é como se ela já estivesse crescendo e se tornando uma árvore nova, sabe? É como se fosse um pensamento a mais, assim, algo além do tempo. Como se você estivesse já considerando que aquele fruto lá vai proporcionar que a semente saia, caia no solo fértil, gere uma árvore nova e assim vai. E se a gente trazer essa mesma analogia, fazer essa analogia, na verdade, com o poema dele, né, com o contexto do poema aqui, de povo, de trazer os poemas para o povo, né, é como se esses poemas que ele faz, essas mensagens que ele traz, né, proporcionassem um desenvolvimento né, incentivassem novas pessoas também a fazerem o mesmo, né, como se ele fosse o progenitor ali de novos poetas, né, que fossem daí, né, no caso, e fazendo uma relação com esse negócio de fruto e árvore, como se fosse uma árvore nova, né, que vai fazer frutos de novo, né, e assim vai, como se fosse um ciclo, né? Então, acredito que isso ficou um pouco confuso, mas igual eu falei, é porque esse poema aqui é complexo, né? Então, algo complexo não é fácil de explicar. E eu sou bem leigo nessa questão de poema, de autores, né, contemporâneos ainda mais, porque o pouco que eu li geralmente foi coisas antigas, né? Então, para mim é difícil. Mas eu acho que a minha maior vontade aqui não era nem passar o que eu entendo, né? Porque acredito que o senhor, professor, né, consegue entender isso aqui muito melhor que eu. Mas eu queria passar essa complexidade que eu consegui perceber aqui quando eu li isso, né? Bom, eu tive que pausar aqui de novo porque eu estava querendo muito espirrar, mas bom, como eu disse, esse poema é curtinho, né? E para finalizar aqui, né, porque aqui eu tô vendo que já deu quase 10 minutos de vídeo, eu queria falar um pouco sobre essa última parte aqui, as últimas 4 linhas desse poema, porque ele começa aqui falando: ao povo, seu poema aqui devolvo. Ou seja, é como se é como se é como se tudo que ele estivesse fazendo aqui nessa obra não fosse nada para ele, né? Como se fosse tudo para o povo mesmo. E essa palavra devolvo, né, dá aquela sensação de que o povo já tinha proporcionado
as ferramentas para ele fazer o poema, sabe? Aquilo que era necessário para ele se desenvolver e tal. É como se fosse uma questão de gratidão. Eu consigo ver muita gratidão aqui nesse poema, né? Mas, né, segundo aqui a minha interpretação, posso estar errado, né? Mas essa palavra devolva aqui é muito interessante, porque é como para você devolver alguma coisa, você tem que ter pegado alguma coisa de alguém antes, né? Não tem como devolver, não tem como devolver esse fone aqui pro professor se ele nunca foi do professor, se o professor nem viu esse fone aqui antes, entendeu? Então é necessário que ele tenha pego alguma coisa de alguém antes de devolver, né? Então dá a sensação de que, sei lá, o povo deu o papel, deu a caneta para ele, ele fez o poema e devolveu aquilo pro povo, sabe? É essa visão que eu tenho. Então aqui nesse poema, para finalizar, né, dando um resumão, eu consigo ver muita gratidão, eu consigo ver muito esse sentimento é, de você retribuir ao povo, você passar uma mensagem que você escreveu para aquele povo, não para si mesmo, sabe? Sem essa questão de egoísmo, né? E também tem essa questão da complexidade, que como eu falei, né, é algo que dá um charme, né, a mais pro poema, porque você fica pensando naquilo, você fica o dia inteiro pensando, e daí também cada vez que você pensa mais, você vai tendo ideias diferentes, vem, né, jeitos diferentes de entender aquilo, mas essa que eu falei aqui nesse vídeo pode ter ficado meio confuso, né, porque igual eu falei, é complicado falar disso, mas foi a interpretação que eu tive que eu mais gostei.